Então tá, vamos lá então. Deixa eu então formalmente, protocolarmente, né, dar as boas-vindas. Professor Federico, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esse aqui, como a gente comentava, né, é um projeto de lives, de uma série de lives organizada pelo módulo Geomonet aqui da UFSC, que eu coordeno, e também pelo Centro de Excelência da Geomonet, da UFMG, coordenado pela professora Jamile, e também pela Cátedra Geomonet da Universidade de Lisboa, coordenado pelo professor Nuno. E nós três, então, em parceria, idealizamos esse projeto, né, sobre temáticas, enfim, que entendemos que sejam pertinentes de serem discutidas nesse momento que vivemos, né, que repercutem muito no direito, em diversas esferas. E hoje o que nós vamos tratar aqui é justamente mais ligado ao direito internacional privado, né, aos contratos internacionais, que o professor Frederico é especialista, né, além de ser professor, advoga nessa área. Eu gostaria, professor Federico, de que você apresentasse, então, para aqueles que estão nos seguindo, para a gente poder, então, dar início à nossa live. Antes de mais nada, eu queria te agradecer, Aline, por esse convite. Agradeço para você, mas estendo o agradecimento, claro, para o professor Nuno e para a professora Jamile. Eu acho que essa é uma iniciativa muito interessante, aproxima pesquisadores que estão trabalhando em outros centros de excelência, pesquisadores que estão na Europa e que podem dar contribuição para aqueles que estão aqui também, dividindo um pouco das suas análises, das suas reflexões e estendendo o seu conhecimento aos alunos. Bem, eu me chamo Frederico Glitz, sou professor de Direito Internacional Privado e Contratos Internacionais no Unicuritiba e atualmente sou coordenador-geral da pós-graduação também do Unicuritiba. Eu tenho doutorado pela Universidade Federal do Paraná e sempre trabalho nessas linhas de contratos e direito comercial internacional, lex mercatória, enfim, essa é a minha área de atuação e de predileção acadêmica. Uhum. Então tá, muito obrigada, Frederico. Frederico já é o nosso parceiro aqui de atividades do nosso módulo aqui da UFSC, do nosso núcleo de pesquisas em Direito Nacional Privado, e realmente é um especialista nessa área, por isso foi convidado então para compartilhar aqui com a gente algumas das suas reflexões. E professor, como eu falei, além de tu ser um catedrático, né, nessa área, ensinar, você também advoga, então conhece a prática muito bem dessa área do internacional privado. Eu gostaria que tu nos comentasse um pouco sobre a importância do direito internacional hoje, né, na atualidade, considerando o mundo globalizado que a gente vive, onde cada vez mais nós temos relações privadas de cunho internacional que se intensificam, né, com a globalização, com os meios de comunicação, com a facilidade de trânsito, né, de pessoas, de mercadorias, em linhas gerais, né, quais seriam os impactos sofridos e já sentidos no direito internacional privado em razão da pandemia? Bem, eu acho que o direito internacional ele nunca esteve tão em evidência, né? Como a mobilidade humana ficou tão mais simples, né? O mundo está tão menor do ponto de vista de distâncias, o ser humano hoje consegue cruzar fronteiras ali em poucas horas, consegue mudar de continente em pouquíssimas horas. Aquilo que talvez para 2 ou 3 gerações atrás seria impossível, as pessoas nem saíam das suas cidades, hoje a gente considera sair da cidade, sair do estado num final de semana, né? Então, por exemplo, do Uhum. nosso ponto de vista aqui no Brasil, 300 quilômetros até Florianópolis, de Curitiba a Florianópolis é muito pouco, né? E se a gente jogar isso no mapa europeu, por exemplo, você cruza 2 ou 3 países, né? Então, a mobilidade faz com que também as relações jurídicas acompanhem essas pessoas. Então, e posso usar um exemplo que eu sempre cito em sala de aula. Quando a gente está falando de imigração, por exemplo, todos nós conhecemos alguém que foi morar fora, foi morar, fazer um intercâmbio, foi estudar, ou enfim, resolveu mudar o projeto de vida e foi para Portugal, foi para os Estados Unidos. E claro que as relações jurídicas acompanham essas pessoas. Então, seus laços familiares, as relações patrimoniais, eventualmente sucessórias. Então, o mundo a normalidade pré-pandemia era essa, né? A gente estava com um movimento cada vez mais constante, passagens aéreas cada vez mais simples de serem adquiridas, o turismo podendo ser exercido de uma forma bastante ampla. E aí tem uma outra característica bem interessante, que o turismo é um exemplo, é que a tecnologia ela permite que coisas que no passado eram impensadas hoje aconteçam, né? Então a gente começar a falar de contratos internacionais que não são só mais de empresários, mas de consumidores, né? Então, nós mesmos agora, nesse momento aqui, celebramos um contrato de adesão para poder fazer essa live, né? Uhum. E esse mundo pré-pandemia, ele sofre, então, esse choque da pandemia, principalmente porque ela
cria um receio em relação a essa mobilidade. E, claro, na sequência, cria o receio, o obstáculo da mobilidade. Então, o que está acontecendo nesse exato momento é que as relações existem ainda, mas elas estão, de alguma forma, ou em suspenso, ou mais difíceis em razão da mobilidade. E daí a gente passa a usar a tecnologia para isso. E aí surge todo um patamar de discussão, toda uma série de situações bastante interessantes que a gente não tinha nem pensado a respeito. Então, por exemplo, nós fizemos lives com professores que estão hoje na Europa. A gente se preocupou com o horário. Mas reparem que atrás disso tem dados, né? E tem mais de uma legislação regulando dados. Então, o que no Brasil, por exemplo, a gente vai considerar de proteção de dados vai ser um pouco diferente do que está acontecendo na Europa e assim sucessivamente. Então, as relações elas continuam existindo, mas aí já em outro patamar. E eu deixo, até talvez para encerrar essa primeira observação, um caso que me ocorreu agora, recentemente, que eu vi recentemente na imprensa, um casal argentino que tinha contratado uma gestação por substituição na Ucrânia. E agora, em razão da pandemia, está impedido de ir buscar e conhecer o seu filho. Então, isso é bem mostra de como que os contratos e essa situação da internacionalização chegaram a um ponto de rompimento com essa crise que é a pandemia. Sim. No direito de família, a gente tem visto bastante coisa, em que pese não seja o objeto da nossa live, né? No direito de família internacional, né? A questão de visitação, né? Às vezes até de cumprimento de sentenças, enfim, prazos suspensos, né? A gente não imagina a repercussão que isso tem na cooperação jurídica internacional, né? Na execução, por exemplo, de sentenças internacionais. Como que fica tudo isso, né? Outro caso que me relataram foi de testamento vital. A pessoa estava isolada em razão justamente de ter sido contaminada pelo Covid e simplesmente não poderia declarar o seu testamento vital naquele momento. Então, assim, a gente está enfrentando coisas que a gente não tinha pensado antes, né? Nós estávamos no mundo, a normalidade anterior era uma mobilidade da presença, desculpa, uma situação da presença e era uma situação da mobilidade. A nossa normalidade agora é alguma coisa diferente disso e mediada muito por tecnologia, né? Exato. E professor Federico, já passando ao tema, né, mais específico da nossa live, que são os contratos internacionais, todo mundo sabe que hoje esse tipo de contratação está extremamente presente no comércio. Porém, em razão dos lockdowns, né, realizados em muitos países, por exemplo, na China, né, em que realmente as indústrias pararam, afetando diretamente a produção em muitos setores, né, que estão envolvidos na cadeia de valor global de um bem. Né, como a gente comentava até na live com a professora Nayara, hoje um bem, ele muito dificilmente é produzido somente dentro de um país, todos os seus componentes, né? Então, afetou toda uma contratação, obrigações internacionais que deveriam ser cumpridas pelas partes em razão dessas políticas governamentais, obviamente, de enfrentamento ao coronavírus, né? Fazendo esse distanciamento social. E isso gera, por consequência, uma crise nos contratos internacionais, porque muitos deles não poderão ser cumpridos, adimplidos, ou totalmente ou parcialmente, né, conforme a contratação inicial. Considerando todo esse contexto, quais seriam os efeitos jurídicos, né, que a pandemia ela tem causado sobre os contratos internacionais, considerando principalmente a possibilidade de alteração ou rescisão contratual por hardship ou força maior? E ainda, professor, eu gostaria que tu nos explanasse um pouquinho sobre a importância de algumas regras internacionais, sejam elas tratados como a Convenção de Viena, né, de compra e venda internacional de mercadorias, de 1980, mas também de normas soft law, né, como os princípios da UNIDROIT, os Incoterms, nesse contexto. Tá, vamos tentar organizar aqui o pensamento, né? O que acontece assim, em contratos, e aí eu tenho que fazer um recorte já inicial, que em contratos empresariais, existem certas figuras que são clássicas, são tratadas há muito tempo, e estão presentes em várias dessas fontes de soft law e também em alguns tratados. Justamente prevendo hipóteses para casos em que os contratos têm alguma ou dificuldade ou impossibilidade de execução, né? Então, como que funciona para esses contratos, para contratos empresariais? E por que eu estou fazendo esse recorte? Porque a lógica, obviamente, não é a mesma para outros contratos, né? Nos contratos empresariais, nós temos já uma certa tradição
e a professora citou, por exemplo, os princípios UNIDROIT, a professora citou a Convenção de Viena, só para ficar com dois, que prevêem mais ou menos um regime duplo, e esse regime duplo seria, quando, diante de um momento de crise desses quaisquer, o contrato se coloca em uma situação em que ou você tem uma excessiva dificuldade, e eu estou evitando uma palavra aqui, eu já explico por quê, uma excessiva dificuldade na execução desse contrato, você invocaria, então, caso houvesse na previsão nesse seu contrato, uma cláusula chamada cláusula de hardship. E o que ela significaria? Essa cláusula visa, então, para um contrato que está com a sua execução não impossibilitada, mas muito dificultada, a obrigação de que as partes renegociem esse contrato. Essa é a ideia clássica. Seria o desequilíbrio contratual, né? Mais ou menos. Mas aí através da renegociação. Né? Por que isso é importante? Sim. Porque eu evitei certa palavra. No Brasil e vários outros ordenamentos, há uma tendência da doutrina a citar a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva, e que são teorias que explicam, dentro desses sistemas nacionais, a revisão do contrato. E por que isso é um fator importante? A cláusula de hardship, inicialmente, ela se coloca para obrigar com que as partes se obriguem a renegociar os termos contratuais. Então, a solução é sempre das partes, nesse primeiro momento. Em um segundo momento, enfim, existem outras soluções que a gente já alcança. Mas, nesse primeiro momento, apenas renegociação. As teorias domésticas, as teorias dos ordenamentos jurídicos internos, normalmente tratam o problema do ponto de vista de revisão. E revisão quer dizer um terceiro intervindo no contrato, não as próprias partes. Então, acho que já aí temos uma mudança de postura em relação a esses contratos empresariais. A segunda categoria para esse momento de dificuldade de contratos é o que a professora mencionou, a cláusula de hardship se contrapõe, então, à cláusula de força maior. E a cláusula de força maior, classicamente, se coloca como uma hipótese de resolução do contrato, extinção do contrato, quando esse tem a sua execução impossibilitada. Então, classicamente, a gente tem dois patamares dentro dos quais a gente analisa a execução do contrato e tenta entender o que está acontecendo. Se for excessiva a dificuldade da execução, seria âmbito da hardship. Se fosse impossibilidade da execução, âmbito da força maior. E assim, classicamente, se trabalhou sempre. Recentemente, os princípios UNIDROIT foram revistos em alguns momentos, em alguns pontos, e a cláusula, eu vou citar uma outra fonte de soft law bem interessante, que é a cláusula de hardship e força maior da CCI, da Câmara de Comércio Internacional de Paris, ou ICC, né, se for em inglês a sigla, que também foi revista agora em 2020. Então, ela é uma figura que está bem atual. E ambas trabalham dentro desse binômio, né? Então, dificuldade e impossibilidade. Só que elas vão acrescentando coisas. E, claro, isso é importante, especialmente para contratos empresariais, em que a gente tem a ideia de que os empresários estão alocando riscos. Então, eles conhecem o risco do seu negócio e têm que trabalhar ali com como gerenciar esse risco de um lado ou do outro para poder ter a sua lucratividade. O que a gente percebeu nesses dois marcos aqui, ó, os princípios UNIDROIT de 2016, versão mais recente, e a cláusula CCI de 2020, é que a coisa já não é mais assim tão separada. Existem zonas de fronteira. Daí porque se pode dizer que um mesmo fato pode dar ensejo a hardship ou a força maior, a depender das suas consequências. E aí tem uma outra ressalva bem importante. Não é o fato em si. Então, por exemplo, a pandemia, ela não é suficiente para invocar uma cláusula dessa, mas as consequências da pandemia no contrato. Isso que é o mais relevante. Muita gente generaliza, né? Então, a gente viu ali, logo que quando foi anunciado as primeiras hipóteses de isolamento social, proliferaram algumas ações judiciais pretendendo, por exemplo, readequação dos termos do contrato de locação. Tá certo que a situação é interna, mas serve só para a gente ter uma ideia do que eu quero dizer. Ali, aparentemente, os efeitos ainda nem tinham sido sentidos. As lojas tinham acabado de ser fechadas. Mas as pessoas já estavam pedindo readequação. O raciocínio não é bem esse. O raciocínio é da dificuldade e da oneração na execução a partir do evento. Então, também são hipóteses de impossibilidade e dificuldade supervenientes à formação do contrato e não concomitantes à formação do contrato. Quando eu disse que essa separação já não está mais tão precisa assim, é porque, por exemplo, classicamente sempre falou que a força maior era caso de impossibilidade. E a impossibilidade a gente imagina que seja uma coisa absoluta. Mas, por exemplo, a própria cláusula CCI 2020 já prevê a impossibilidade temporária. Com isso, abre uma terceira saída, que não é só a readequação
e a extinção, mas também a suspensão. Então, hoje o que a gente vê, na verdade, é que o que está de trás do contrato, contratos internacionais, inclusive, é uma espécie de tendência a se incentivar a conservação do contrato. A cláusula de hardship é uma técnica e a postergação da extinção dele, da resolução por força maior, é outra técnica. Então, a força maior é cada vez mais excepcional. Sim, até porque a própria Convenção de Viena também é uma das bases dela, principiológica, é o Pacta Sunt Servanda, né? Então, a própria Convenção, que em termos de tratado, né, internacional, de norma escrita, enfim, ela realmente tem um objetivo de conservação dos contratos, né, daquilo que foi pactuado. E a rescisão seria a última hipótese, né, realmente quando nada mais fosse possível, né, ser feito para tentar salvar aquela obrigação. E sabe que essa tua observação é bem pertinente, porque tanto os princípios UNIDROIT 2016 quanto a cláusula CCI trabalham a própria redação, a cláusula de hardship e a cláusula de força maior são excepcionais à força obrigatória. Então, inicia-se a sessão com a afirmação da força obrigatória e, na sequência, se fala delas. Então, elas são sempre pensadas também do ponto de vista de uma aplicação excepcional. O que acontece com a pandemia, em especial, para a gente fazer a ligação das duas discussões, é que as coisas estão começando a ganhar volume. E eu imagino que vai vir um tsunami logo para a sequência. Por quê? Porque, por exemplo, se tem uma notícia de que a China, isso é notícia de fevereiro, fim de fevereiro, começo de março, que a China já teria emitido mais de 3 mil certificados de força maior. E notícias de outras câmaras de comércio internacional estão relatando a mesma coisa, que vários países estão fomentando, até para proteger o seu próprio empresariado, declarações de que está acontecendo força maior e, com isso, vai se exonerar aí um inadimplemento futuro. E aí, isso vai redundar aonde, é a minha pergunta? Porque o que acaba acontecendo é assim, quando a gente está falando de contrato em crise, é bacana de a gente falar dele em um ambiente asséptico, né? Ou seja, por hipótese. Então, uma cláusula de hardship, uma cláusula... E se as partes não negociaram nada disso? Né? Ou se as partes negociaram uma cláusula de hardship, por exemplo, incompleta, que não prevê uma certa sequência? Porque, como eu disse a vocês, a cláusula de hardship prevê a renegociação. E se isso não acontecer? Né? Os modelos mais atuais já estão se preocupando com isso. Então, por exemplo, de volta, a cláusula CCI 2020 já estabelece opções. Olha, se vocês não chegarem a um acordo, então o que acontece? Vai resolver o contrato? E daí ela se aproxima à força maior. Não, vai permitir que um árbitro ou um juiz revisem o contrato. Aí ela sai da característica de hardship e vai para a revisão. E assim sucessivamente. O que é interessante, no entanto, é que quando a gente fala de contratos internacionais, a gente não tem, por hipótese, em geral, a gente não sabe qual é o direito aplicável ao caso concreto. E muitas vezes, tribunais arbitrais e judiciais se entendem não competentes para intervir em contratos. Por exemplo, common law, isso é bem comum. Então, a ausência de uma cláusula de hardship pode representar um problema também. Né? Então, dentro de toda essa miríade de situações, a gente tem aí hoje um universo em que as coisas estão brotando. A ferramenta que normalmente existe dentro de ordenamentos internos é a força maior. Essa normalmente é mais comum. Né? Sim. Hipóteses de revisão são mais restritas. E hardship é muito incomum. Alguns autores dizem que no Brasil a gente teria uma figura parecida com isso, se não me engano, no artigo 316 do Código Civil. Mas 317, eu acho que é. O 17 seria a revisão e o 16 seria a revisão do contrato. Então, estaria aqui, mas no fim das contas, a doutrina, pelo menos brasileira, ela tem uma tendência muito claro, até porque a gente faz isso no Brasil, ela tem uma tendência aproximada à revisão. E não é bem a lógica. Se a gente pensar, por exemplo, no direito brasileiro, ter uma cláusula de hardship, começa com o problema da execução, né? Como que eu obrigo o outro a renegociar? E é o que está acontecendo hoje no judiciário. Que todo mundo diz, não, tem que renegociar o contrato, tem que renegociar o contrato. O judiciário está indicando essa tendência, PROCON está indicando essa tendência, e, no fim das contas, e se não houver a renegociação? Né? O que acontece depois disso? O que a gente tem como ferramenta é dizer, olha, o interesse do credor se perdeu e vamos resolver o contrato. Isso tudo, toda essa confusão é para o contrato empresarial. Pensem no contrato de consumo e no contrato peer-to-peer, né? No contrato de não vulneráveis entre si. Aquele, sei lá, por exemplo, se eu vender para ti, Aline, um livro.
no fim das contas, para esse regime que parte de uma premissa de liberdade, de simetria informacional um pouco diferente, a gente tem um cenário completamente aberto. E aí a importância, que você me perguntava, eu tenho que vender o nosso peixe, a importância do direito internacional privado. Porque tudo vai depender do direito aplicável ao caso concreto, né? No fim das contas, se não houver uma cláusula, se as partes não se precaveram em relação a isso, a gente vai ter que lidar com o direito nacional aplicado ao caso concreto. Uma outra coisa que eu acho que tem que pensar também é que tudo é lição, né? Então, assim, no Brasil a gente não toma muito esse cuidado de pensar depois desses eventos. Então, 2008 houve uma epidemia também não tão drástica quanto essa nossa, mas que fomentou em vários setores econômicos uma revisão completa de contratos. E cito aqui, por exemplo, os contratos de seguro. Se vocês pegarem contrato de seguro, vocês vão ver normalmente uma cláusula dizendo que ele não se aplica para casos de pandemia. Ou seja, lição de 2008. Nos nossos contratos internos aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a não usar essas ferramentas a longo prazo. Mas talvez seja mais uma insistência aí os fatos estejam insistindo para que a gente passe também para essa técnica contratual, né? Eu não sei se eu te respondi todas, né? Eu acho que eu esqueci de falar Da o quê? Da Convenção de Viena. Ah, sim. Não, eu queria que tu, até para poder esclarecer, de repente, para quem está nos seguindo, que não tem muito presente essa diferença quando a gente fala, por exemplo, de norma soft law, né, e de tratados, da importância das normas soft law, desses princípios da UNIDROIT, dos Incoterms da CCI 2020, para os contratos internacionais. Tá, Aí você entra numa área que eu realmente gosto de falar, então você vai ter... Eu sei. Para aqui. O que acontece? Assim, na matéria de direito contratual internacional, a grande verdade é que a gente tem um fator que é uma ausência do Estado. Por vários motivos, né? O Estado talvez não tenha preocupação com isso, talvez não lhe interesse politicamente regular isso, ou talvez simplesmente deixou para que regule quem entende melhor desse assunto, né? Essa postura faz, então, com que, nessa matéria em especial, a gente busque ferramentas que sejam mais adequadas a esse direito contratual e que tenham uma origem diferente daquela que a gente está acostumado. No Brasil, a gente por formação, muito legalista. Então, o aluno de direito ele se preocupa com o vademecum, ele se preocupa em saber qual é a lei, a medida provisória, enfim. Se for do direito público, então, abre-se um espaço para a discussão de uma série de ferramentas que eu, pessoalmente, tenho dificuldade em entender de vez em quando. Mas no direito privado, esse espaço ele é ocupado por privados. Então, o espaço que o direito público deixa, o privado ocupa. E em âmbito internacional, vários atores fazem isso. E por que acontece isso? Porque, enfim, quando a gente lida com o direito público tem todo um rito, uma formalidade. E a expressão de norma rígida do direito público em âmbito internacional é o tratado internacional. Então, os estados negociam, levam tempo, tem que ser feito isso com muita discussão técnica, tem que ser feito em sessões diplomáticas, enfim, isso leva muito tempo. Eu dou um exemplo, a Convenção de Viena sobre compra e venda internacional de mercadorias é de 1980. E ela foi ratificada no Brasil entre 2013 e 2014. A coisa acaba ficando uma situação complicada, porque em 1980 a gente tinha uma economia analógica, e agora a gente tem uma economia de e-commerce. Como fazer as duas combinações? Que não prevê, né? Que a convenção não prevê, né? Que não prevê, ela não consegue prever, porque leva muito tempo. O que acaba acontecendo, então, que é um pouco salutar esse espaço deixado para o privado. E quando é deixado esse espaço para o privado, ele é ocupado por organismos internacionais. E aí, vários atores são relevantes. A gente pode passar aqui a noite inteira falando de atores internacionais relevantes para isso, mas eu destaco sempre dois. Eu destaco a UNIDROIT, né, que é um instituto com sede em Roma e que tem por finalidade a uniformização do direito privado. E eles inventaram em 1994 um troço muito interessante, que se chama princípios. Por falta de nome melhor, deram o nome de princípios. Princípios UNIDROIT relativos aos contratos comerciais internacionais. Na verdade, é um restatement, é uma compilação de regras contratuais, e essa compilação de regras contratuais tem uma série de objetivos. Se vocês entrarem no site do UNIDROIT, unidroit.org, vocês vão ver lá vários trabalhos, e esse trabalho talvez o destaque deles. Ela tinha por objetivo uma série de coisas, e acabou virando algo muito maior do que foi pensado pelos seus autores. Hoje ela
segundo vários precedentes internacionais, ela é a expressão no direito contratual da lex mercatória, ou seja, ela é uma ferramenta muito importante para o direito contratual internacional, como ferramenta de interpretação, como ferramenta de orientação das partes, como ferramenta de incentivo ao legislador à alteração da sua legislação. Muito bem. Esse instituto que tem esta ferramenta, obviamente que quando ele fala alguma coisa, este alguma coisa passa a ser bastante importante do ponto de vista internacional. E quando ele fala no direito contratual, são os princípios. Daí porque essa ferramenta, os princípios, quando fala, por exemplo, da hipótese de força maior ou hipótese de hardship, ele traz uma tendência muito forte de ser seguido. Né? O segundo referencial que eu posso citar é justamente a Câmara de Comércio Nacional, que fica em Paris, né? Ou a CCI, tradução do português, ou a ICC. Tem uma série de trabalhos, talvez os trabalhos mais importantes do comércio internacional. Você citou um, né, Aline, dos Incoterms. E ela tem, em 2003, ela edita uma cláusula padrão de força maior e de hardship, e ela reformulou agora para 2020. Então, recém saída do forno. Né? E, de volta, quando esse grande ator internacional fala nesses termos, ele dá um exemplo, ele usa um padrão de cláusula, e isso tem uma tendência que o mercado absorva e aplique. Por quê? Porque o que mais a gente quer no direito contratual internacional é a ausência de risco, né? Ou o máximo possível de ausência de risco, já que isso é impossível. E isso se faz por previsão, por previsibilidade. Então, trabalhar com previsibilidade é também trabalhar com padrões internacionais que já são consolidados, que foram debatidos, que os autores internacionais conhecem, que os advogados internacionais conhecem e sabem aonde manusear. É por isso que é tão importante esse tipo de ferramenta. Para diferenciar uma e outra, nós, professores, inventamos expressões. Então, normas públicas rígidas, hard law. Normas de fontes que não são tão rígidas assim, porque não tem o poder coercitivo, soft law. No direito contratual, eu diria para vocês que cada vez mais a tendência é de soft law, porque a gente tem exigência e tem a necessidade de constante atualização, que a dificuldade do Estado negociar um tratado impede de regular por meio de tratados. Daí porque a gente trabalha com muita ferramenta de soft law. E, professor Federico, tem muita resistência do judiciário em aplicar esse tipo de normativa, já que, digamos, né, de orientação, de guideline, considerando que não seja proveniente de um Estado, né? Na arbitragem a gente sabe que é muito comum, né? Arbitragem internacional, lidar com esse tipo de normativa, enfim. Mas o judiciário, como que encara esse tipo de fonte? Então, eu posso citar dois exemplos. Tá? O primeiro é de 2017, é um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é o precedente da aplicação da Convenção de Viena de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, de 1980, aqui no Brasil, depois que ela foi ratificada. Para minha surpresa, o acórdão é bem interessante, assim, ele trabalha com o conceito de lex mercatória. Não necessariamente a gente concorda com tudo que está lá dentro, mas, enfim, aparentemente o judiciário brasileiro está preparado para lidar com esse tipo de fonte. Eu não sei se eles são chamados com frequência a fazê-lo, tá? Porque normalmente nesses contratos a gente tem cláusulas arbitrais, mas no fim das contas, quando foi chamado, nesse exemplo que nós temos, ele aplicou adequadamente. O segundo exemplo são os Incoterms. Os Incoterms são uma ferramenta que no Brasil viraram coqueluche. Todos os tribunais estaduais aplicam Incoterms. Eu tenho, por exemplo, 3 casos no escritório de relações empresariais internas, 2 deles em Santa Catarina, que exigem a aplicação de Incoterms. O que aconteceu com os Incoterms? Eles foram internalizados. Né? Então, o Brasil tem uma resolução, uma portaria, enfim, da Receita Federal, que determina que cada contrato de importação e exportação contrate um Incoterm, então ele obrigou isso a acontecer. E no dia a dia do empresariado, agora em contratos domésticos, sem nada a ver com contrato internacional, sem nada a ver com exportação, eles perceberam que essa é uma ferramenta muito válida, muito fácil de usar e muito interessante de usar. Daí porque hoje é extremamente comum que os contratos empresariais contenham uma de 2 cláusulas, a chamada cláusula FOB, que quer dizer Free On Board, ou cláusula CIF, custo, seguro e frete, da tradução da sigla para o inglês. Então, assim, nesses 3 casos que eu tenho, a mesma coisa aconteceu nos 3. Eles são contratos de fornecimento interno, com transporte rodoviário, e eles usaram Incoterms pensados para comércio internacional e transporte marítimo. Os tribunais captavam aquilo e aplicavam. Né? Algumas vezes acertavam, algumas vezes erravam, mas, de um modo geral, faziam isso de forma bastante adequada.
e foram aprendendo a usar os Incoterms para relações internas. Daí porque quando vem relações internacionais, eles não têm tanta dificuldade assim. Eu acho que a maior dificuldade, na verdade, é identificar qual é a versão, né? Porque depende... Os princípios do NIDROA e os Incoterms da CCI, eles são revistos a cada X período de tempo. Os Incoterms a cada 10 anos. A versão atual é de 2020. Então, pode ser que haja, de vez em quando, uma dificuldade em identificar uma hipótese que era 2010 e acaba se aplicando a regra de 2000. Sim. Mas, enfim, do modo geral, eles conhecem e aplicam. E existem vários e vários casos. Destaco, por exemplo, Santa Catarina nisso. A jurisprudência de Santa Catarina é muito substancial na discussão sobre Incoterms. Eu fiz uma pesquisa há alguns anos e Santa Catarina foi um lugar em que a gente encontra muita coisa, Paraná, claro, e São Paulo também. Atribuo isso ao fato da presença dos portos, né, que daí talvez teria um incentivo maior. Mas, respondendo então objetivamente a tua pergunta, não enxergo dificuldade na aplicação desses padrões. Claro que você, como advogado, precisa lembrar, precisa mostrar qual é a melhor aplicação, a melhor interpretação, mas o judiciário não me parece que fugiria a esse desafio, não. Sim. E professor, perguntando, agora partindo para um outro âmbito, né? Considerando também que muitas vezes a gente vai, nesses contratos internacionais, aplicar a legislação interna, né? Em determinadas situações, além dessas convenções, dos princípios, dessas normas soft law, que a gente já conversou agora, qual que é a relevância, então, dessas legislações domésticas para a resolução desse tipo de conflito, né? A gente tem notado um grande movimento do nosso Congresso no sentido de elaboração de leis e normativas nesse sentido, para combate, né, do coronavírus no direito privado, né? Nós temos um projeto de lei, nós temos MPs, nós temos uma série de normativas, de proposituras, né, de leis nesse sentido. Até conforme a professora Nayara nos falou na última live, lá na Itália também tem sido adotadas algumas, ela falou cerca de 20 normativas internas para regular o direito privado interno, enfim, contratos internos e dos mais variados tipos, inclusive prevendo ali a cláusula de força maior. Ela chamou a atenção, inclusive, para a questão de que não haveria possibilidade, que a renegociação das partes não era obrigatória. E isso tinha chamado bastante atenção, porque, via de regra, ela seria, mesmo nessas hipóteses, né? Então, no Brasil, né, o que tu tens acompanhado da legislação aqui interna, no âmbito do direito privado, para essas situações de emergência, né, como aquela que nós estamos vivendo? Se essas regulamentações têm sido efetivas, ao seu ver, se elas podem realmente trazer resultados para a resolução desses conflitos? Aline, eu acho que uma das grandes dificuldades desse período de isolamento social é se manter atualizado com a legislação. Porque a brincadeira é que cada dia tem uma medida provisória nova, tem alguma coisa nova. Fazendo um recorte bem geral aqui, o que a gente podia pensar para os contratos são alguns exemplos, tá? E eu consigo pensar aqui 3. O primeiro é esse projeto de lei que você se referiu, que é o projeto de lei 1179, salvo engano, de 2020. Ele está para ser votado na Câmara dos Deputados. O projeto é do Senado de origem, e ele tem o artigo 6º e o 7º que se referem a contratos. O 6º se refere à força maior, também à força maior, dizendo que ela não retroagiria, os seus efeitos não retroagiriam, e o artigo 7º consolidando o entendimento jurisprudencial de que inflação, variação cambial, etc., situações clássicas não são hipóteses de revisão de contratos. Então, na verdade, a preocupação está no sentido de evitar uma proliferação de revisões contratuais que aconteceram, por exemplo, em 99, quando a gente passou por aquele período de maxi desvalorização do real frente ao dólar. Então, me parece que esse projeto está mais ou menos nesse sentido. Há uma forte pressão, inclusive doutrinária, para que haja um projeto de lei para a lei de locações. Mas aí é conversa de bastidor, a gente só vê esse movimento, né? E, eventualmente, para permitir suspensões de pagamento, etc. E há uma tendência de um público em geral a querer uma espécie de moratória geral, né? O que vai fazer repercussões muito negativas para a economia. O segundo marco que eu me recordo de lembrar para você é a medida provisória 948 desse ano, que se refere aos contratos de turismo, lazer, eventos.
E essa medida provisória, salvo engano, no artigo 5º, menciona expressamente que esses contratos estão passando por uma hipótese de força maior. E aí é um perigo. E aí já encaminhando para a tua pergunta. E a terceira questão é uma lei muito recente, eu tenho ela anotada aqui, é 13993 de 2020, que foi uma lei que proibiu a exportação de certos produtos que vão ser usados aqui no Brasil para justamente o combate a essa pandemia. Então, o que que produtos médicos, hospitalares, né? EPIs, essas coisas, né? Isso mesmo. Então, aí a gente tem, para começar por essa, aí a gente tem um claríssimo exemplo de força maior. Né? Então, quem tinha um contrato de exportação não vai mais conseguir exportar. E aí, por um imperativo do Estado. Sim, porque essa lei ela proíbe, né, que empresas brasileiras vendam, né, exportem esse tipo de produto. Então, simplesmente, se tu tinha um contrato de exportação, agora não pode mais, porque a lei diz que não pode, né? Porque se encaixaria na hipótese de força maior, né? E, além disso, você não vai conseguir a licença de exportação. Né? Então, no fim das contas, essa é uma hipótese de força maior bem clara. Envolvendo diretamente contratos internacionais, né? Especificamente nesse nicho, né? Nesse mercado, mas envolvendo. Perfeito, exatamente. A segunda, a questão do turismo, mas aí que em princípio pode ser um contrato internacional também, a gente tem dos dois tipos, né? Me parece que vai ser objeto de discussão, porque a lei declara uma coisa, como ela declara um fato, ela não analisa as consequências desse fato. Né? Então, me parece que ela vai ser objeto de bastante discussão. E a terceira é o projeto de lei que a gente está esperando e que esses dias até comentei que pode ser que quando ele seja aprovado, a gente já tenha avançado no problema, no fático, e que eventualmente a gente precise de mais construção legislativa, porque esse projeto está se falando desde lá de trás, desde fevereiro da aprovação. Então, assim, o que a gente está percebendo? Embora a gente tenha uma iniciativa legislativa bastante constante, a gente não está percebendo mudança ainda muito drástica no cenário. É um caso aqui, outro caso lá, nunca generalizado, né? Quando eu digo um caso, é um setor, né? Não generalizado. E talvez seja isso diferente da Itália. A gente não vai ter até onde se sabe, não vai se fazer uma regulação geral para a matéria contratual. Todo esse projeto de lei, inclusive, eu ouvi uma entrevista dos redatores e quem trabalhou nele, eles sempre falam que a ideia era justamente evitar essa noção de revisão generalizada, de moratória generalizada, e sim fazer uma espécie de regra de transição para esse período. Então, que a norma continuaria sendo aquela lá, por exemplo, o Código Civil, só que ela seria interpretada de um jeito diferente nesse período de transição. Então, me parece que a postura brasileira da legislação vai ser um pouquinho diferente. Do ponto de vista do direito internacional, aí é uma coisa para lá de interessante, porque se a gente tem o direito, por exemplo, italiano aplicável ao caso concreto, a providência, a intervenção e a compreensão vai ser uma. Se a gente tem o direito brasileiro, a gente vai ter outro. E aí, no fim das contas, a gente tem aquilo que talvez todo contratualista de âmbito internacional teme, né, que é a incerteza. Daí, fazendo a pergunta, voltar para a tua segunda pergunta, o que normalmente esse pessoal faz? Quando o direito aplicável permite, escolhem regras de direito que são não nacionais. Por exemplo, ferramentas de soft law. Justamente para evitar essa ideia de incerteza, de insegurança que pode permear essa situação do contrato, especificamente no período do coronavírus. Sim. O problema são os que, só se eles renegociarem algum tipo de cláusula, né? O problema são contratos que já tenham sido firmados, que já tenham indicado alguma lei de algum estado, alguma lei doméstica, e daí agora nessa situação tudo muda, né? E aí o manejar da cláusula de foro, né? Aí a gente vai ver um foro mais conveniente para cá, um foro menos conveniente para lá. Então, assim, as estratégias, no fim das contas, elas acabam levando em consideração justamente isso. Né? E daí porque talvez no Brasil a gente tenha pouca referência, poucos casos concretos ali no judiciário, porque de um modo geral a gente acaba percebendo que nesses contratos existem cláusulas arbitrais com eleição de direitos mais liberais, vamos dizer assim, no sentido econômico do termo, e normalmente utilização muito profícua de instrumentos como os princípios UNIDROIT, como essas cláusulas padrões, inclusive para a interpretação no laudo, né? Na interpretação do laudo. Sim. Pouca coisa resta para o judiciário, né? O Brasil acho que é um dos maiores, né? Agora não lembro de cabeça, segundo, terceiro, enfim, em processos, em casos, enfim, na ICC, né? Então... E é isso que é uma corte muito cara, né?
Uhum. Então, assim, a gente tem uma visão, isso eu acho que dá para perceber bem a visão de como a gente não confia no que vai acontecer eventualmente no judiciário. E quando eu digo confiança, não é nem a questão técnica ou a questão de parcialidade ou não. É justamente, talvez, a preocupação no que a análise daquela questão, que é de uma técnica muito mais específica, seja levada em consideração aqueles que entendem desse assunto porque Sim, lidam com esse assunto, né? sim, sim. Professor Federico, antes da gente se encaminhar para o encerramento, tem algumas perguntas aqui. Claro. Deixa eu te fazer. Deixa eu achar aqui, peraí. É, a Ana perguntou, agora eu não sei em que momento ali da fala que ela tinha escrito, em relação a uma cláusula de efeito material adverso. Uhum. Como que funcionaria? É que essas cláusulas, elas normalmente são, a gente pode pensar nelas como uma espécie de gênero, né? A cláusula de Hart pode ser uma espécie dessas cláusulas. Cláusulas de renegociação de um modo geral, né? Por hipóteses que podem ser até mesmo tarifadas. Então, se acontecer o aumento, por exemplo, do preço da matéria-prima, então que fugiria um pouco da lógica da Hart. Eu acho que a Hart pode ser, então, estou respondendo a pergunta, pode ser nesse contexto entendida como um exemplo desse tipo de cláusula. Mas não é, obviamente, a Uhum, única forma que essa cláusula se expressa. uhum. O Rodrigo, ele pergunta, deixa eu ver aqui. A Covid poderia ser um elemento para modificar ou reforçar medidas de força maior nos contratos internacionais? Eu acho que ela será, desde que as consequências dela para aquele contrato específico impossibilitem temporária ou totalmente a execução do contrato. Então, a gente acabou de dar um exemplo dessa lei, né, aqui brasileira de Uhum, 2020, ela impossibilitou o cumprimento do contrato. Neste caso, a Covid ou pelo menos a pandemia, de modo geral, ensejou essa consequência. O que a gente só não pode confundir e isso a doutrina é bem preocupada em fazer, a impossibilidade subjetiva. Aquela impossibilidade que é do contratante. Ah, eu estive doente, e daí por isso não cumpri o contrato. Isso, em princípio, não justificaria, né? Não daria ensejo à força maior. uhum. Então tem que cuidar um pouquinho com isso. A Francine, ela pede para indicar depois materiais para leitura e bibliografia. Professor, se tiveres alguma coisa em mente já para repassar. Eu posso fazer um merchan aqui, Aline, se me permitir. Claro. Eu publiquei alguns anos atrás um livro pela editora Juruá chamada O Contrato e Sua Conservação. E nele, lá, um trecho desse livro é sobre justamente a cláusula de Hart. Eu tenho também um outro texto que chama-se Favor Contractus, a conservação do contrato. Talvez ali também tenha um indicativo. Uhum. Aqui no Brasil, a gente tem alguma bibliografia, mas a bibliografia sobre cláusula de Hart, ela é normalmente estrangeira, né? E daí a minha sugestão é buscar aqueles autores que comentem os princípios UNIDROIT, ou que lá normalmente vai ter uma previsão um pouco mais detalhada. Eu até posso virar aqui na minha biblioteca e catar um livro ali, mas existem vários, tá? Mas eu recomendaria daí doutrina estrangeira, porque é onde desculpe o nome de quem me É perguntou. Francine. A Francine, onde a Francine vai encontrar. Nesse material que eu indiquei, você também tem uma série de referências, Francine, que você vai encontrar a respeito. Os princípios são os princípios UNIDROIT, escreve-se UNIDROIT, com T mudo. E é um Isso. trabalho desse instituto que fica em Roma e que o site é justamente unidroit.org. Se vocês navegarem lá, vocês vão encontrar, inclusive, algumas referências bibliográficas. Se vocês botarem no Google a referência Princípios Unidroit e Hart, vocês vão encontrar muitos textos interessantes lá. Isso. E tem também, se o professor me permite, sobre a Convenção de Viena, Tá? sobre os contratos internacionais, tem um livro em português que foi traduzido, né, que é enorme, mas enfim, tem 1.300 páginas, que é da Schwenzer, que foi coordenado, né, por ela, que é muito bom. É Comentários à Convenção.
tá? Ele traz realmente comentários a cada artigo da convenção, muito bem feito. Para estudar a convenção, eu acho que iniciando por aqui assim, é muito bom. Esse Claro que livro pontual, né? Não vai ler 1.400 não, páginas. por artigo. Esse livro é uma bíblia, né? A versão dele em inglês é usada no mundo inteiro. Essa tradução aí foi de 2014, 2015, se não me engano. Eu Uhum. participei, Aline, eu tenho acho que uns 4 ou 5 artigos que eu que traduzi. É verdade, é verdade. É E 2014. é uma bíblia isso aí, é um É, texto muito bom. Essa é a grande referência. A discussão sobre a hardship na convenção, ela está no artigo 79. isso. Em princípio, os autores ali, há uma série de uma dúvida substancial no que seria esse artigo 79. Em 1980, muito provavelmente era só sobre força maior. Hoje, a própria Stivenzer tem um texto, acho que salvo engano, do ano passado, que fala do 79 como podendo abarcar também a hardship, já que as ferramentas seriam bastante flexíveis para isso, e aquele artigo 7º poderia fazer referência a soft law, a lex Sim, mercatori. sim. E isso mesmo, esse mesmo caso, essa discussão sobre o artigo 79 foi um caso do Wismut também, que teve uma discussão bem interessante. Mas, no fim das contas, o que me parece é que a discussão hoje, embora seja lá na convenção, seja um ponto mais atual dessa discussão, tem para trás, período de tempo para trás, aí toda uma série de discussões interessantíssimas sobre a hardship, que são mais antigos no tempo e que dão base para essa discussão que acontece hoje na convenção. O que eu posso mencionar ainda, que me ocorreu agora, é que quando a gente fala dos princípios UNIDROIT, existem dois instrumentos. Existe um instrumento que é a chamada Black Letter, né, que é o texto seco, e esses vocês vão encontrar traduzido para o português, salvo engano a tradução do professor Lauro Gama, está lá no site do UNIDROIT, vocês encontram tranquilo. E existe também a versão comentada. A versão comentada no Brasil, publicada em livro impresso, ela é, salvo engano, de 2003 ou 2004. Ela é uma versão muito antiga. E quando eu falo versão muito antiga, é porque os princípios do UNIDROIT eles vão ser crescendo, eles vão crescendo em volume, eles não vão sendo necessariamente substituídos, mas eles vão crescendo em volume. Mas a versão de 2016, vocês encontram essa versão comentada no próprio site também do UNIDROIT. Então, se vocês me permitem uma sugestão para quem quiser começar o estudo, lê a tradução para o português, claro, para se ambientar, e depois vai nos comentários na língua de preferência, ali no inglês, francês, enfim, para daí ver o que eles pensaram quando eles aplicaram, quando eles construíram aquela redação. O mesmo vale para a ICC Brasil, né, para a CCI, para essa cláusula de 2020. Se vocês baterem ICC Brasil Hardship 2020 no Google, vocês vão encontrar essa cláusula e ela tem uma mini explicação. Também convém dar uma olhadinha. Se vocês entrarem no site da CCI, vocês vão encontrar a versão 2003. E na versão 2003, que também dá para baixar com comentários, vocês conseguem ver também o que eles pensaram lá atrás quando mudaram. E aí um bom exercício é ver como era a redação em 2003 e como ela ficou em 2020, no que ela mudou. Vocês vão ver que mudou bastante coisa. Até se adaptando, fruto também dos trabalhos doutrinários que aconteceram na sequência. Então, é um exercício bem, bem interessante. Para a gente conversar, Aline, eu preparei um texto. Esse texto ainda vai passar por uma revisão, enfim, e eu pretendo publicar daqui a pouquinho. E daí, quando eu publicar, eu comento contigo e você pode daí passar para quem está ouvindo aqui a referência. Tá? Sim, a gente disponibiliza, porque nessas horas realmente doutrina especializada realmente de alto nível é o que mais a gente precisa, né? Para poder nortear realmente as nossas decisões aí, fundamentá-las da melhor maneira possível, porque o que deu para perceber, né, professor Frederico, é que, como tudo no direito, existem correntes, existem posicionamentos, aí tudo depende do caso concreto, e dependendo da maneira como que se quer que as partes decidam aquele determinado caso, pode-se optar por um determinado instituto ou outro, e tudo fica muito a critério, né, de jurisprudência, às vezes do entendimento de um juiz ou de outro, enfim. Então, é realmente necessário a gente refletir sobre esses assuntos. E para finalizar, professor, antes
de te agradecer, enfim, eu gostaria de saber de ti uma reflexão, assim, vamos aqui refletir, né? Já nesse tempo de quarentena, todo mundo isolado em casa, no máximo possível, né? O que será desse mundo pós-pandemia em termos de direito internacional privado, especialmente para os contratos internacionais? O que será de nós? Eu acho que a gente vai ter uma nova normalidade e eu acho que vai ser ainda mais importante a matéria. Mas é claro que eu estou vendendo meu peixe, né? E em que sentido que eu digo que é mais importante? Porque lá atrás, quando eu estudei no mestrado, eu estudei um caso da maxi-desvalorização do real frente ao dólar, que gerou uma série de repercussões no judiciário envolvendo revisão de contrato. E o que a gente percebeu logo na sequência desse evento foi um monte de estudo, um monte de gente tentando entender como que funcionava aquela ferramenta e por quê. E eu acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa agora. Ela vai, na sequência do evento, vai fomentar o estudo, muita gente vai se preocupar. E quando as pessoas começam a estudar, elas começam a enxergar coisas que nós não enxergamos antes. Então, eu citei para ti o exemplo da gestação por substituição, daquele casal que não consegue conhecer o filho. Nunca tinha me ocorrido isso, de que poderia acontecer, e de fato aconteceu. E aí, novos estudos, e, enfim, eu acho, eu não sou por tradição, até por formação, eu não sou uma pessoa muito otimista no sentido contratual, até porque eu tenho que ser pessimista em termos contratuais, mas eu acho que nesse ponto a gente vai ter aí um incremento da matéria de forma muito significativa, especialmente pelo estudo e pelas novas visões, pelo novo normal que vai se estabelecer para as pessoas. Então, me parece que eu acho eu, assim, particularmente acho que vai ser uma matéria que vai crescer muito, né? Porque, assim, aqui a importância dela, né? Pela academia, no judiciário, enfim, porque a gente percebe que muitas vezes o direito nacional privado ele é um pouco marginalizado, assim, né? Tanto que ele não é uma disciplina obrigatória nos currículos dos cursos de direito. Né? Tem muitas universidades que simplesmente o acadêmico se forma sem ter tido noções de direito internacional privado. E como isso é possível ainda no dia de hoje, né? Então, assim, realmente é um momento de se parar e refletir e dizer, olha, aquele insumo que não está vindo da China por causa do lockdown lá em Wuhan, afeta aqui, porque o empresário aqui não vai conseguir entregar o produto dele que ele tinha vendido aqui no Brasil. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação internacional com a China, que às vezes a gente não se dá conta disso, né? E como é que fica? Como que ficam as minhas responsabilidades aqui, em razão daquilo que aconteceu lá? Né? O mundo hoje está interconectado, não tem como, é um caminho sem volta, né? Sabe, Aline, que eu tenho sorte, né? Porque no Unicuritiba a gente tem essa disciplina no 10º período, uma disciplina de 36 horas, é um encontro semanal. E é um momento em que eu posso pegar para os alunos que estão concluindo o 10º período e dar uma chacoalhada neles, dizer, olha, o mundo lá fora é desse jeito, é um jeito diferente. Criem, pensem fora da caixinha, enfim, a gente tem muita coisa para avaliar aqui. E fora isso, eu tenho, graças a Deus, nesses últimos anos de academia, eu tenho encontrado muita gente para dialogar. Vocês na UFSC são um exemplo. Agora, essa iniciativa excelente da Diálogo, Jean Monnet, para debate. Porque quando a gente começa a ficar... A matéria ela só é marginalizada quando a gente não tem com quem falar e não tem com quem dividir as preocupações. E quando a gente começa a fomentar esse movimento dos alunos se interessarem em uma segunda-feira, início de noite, daqui a pouco alguns estão indo para aula, e aqui assistindo e mandando perguntas, eu acho que isso é fundamental e prova de que a gente está fazendo algo de diferente, algo de melhor para essa disciplina. Então, também deixo os meus parabéns pela tua iniciativa e pelo teu trabalho, tanto lá na comissão da OAB de Santa Catarina, quanto no grupo de pesquisa da UFSC e também no programa de mestrado da UFSC. É isso aí, vamos fazendo a nossa parte, né, professor? Primeira vez. Muito obrigada, então, professor Frederico, por ter aceito o convite, ter compartilhado conosco esses minutos aqui, né, de grande reflexão. Com certeza, acredito que todos que aqui nos acompanharam estão saindo daqui um pouco mais conscientes, né, de todas essas problemáticas, realmente convidando, né, eu acho que esse é o grande, um dos grandes intuitos do nosso projeto, é realmente chamar as pessoas para estudar, para aprender, para realmente se aprofundar nessas temáticas que aqui nós debatemos, fomentando realmente um diálogo, um verdadeiro diálogo Jean Monnet, né, que é o objetivo do
do nosso projeto. Agradeço também a professora Jamília, o professor Nuno, que também estava aqui nos acompanhando, organizadores do projeto lá na UFMG, na Universidade de Lisboa, também a delegação da União Europeia aqui no Brasil, que sempre nos apoia nas nossas iniciativas. Obrigado, professor Eu Federico. que agradeço. Sempre às ordens, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.